Miríade de Ideias é o videocast para quem entende que educação é responsabilidade de todos e assunto de especialistas. Eu sou Juliana Facanali, matemática, mestre em educação matemática e atualmente estou me especializando em educação midiática. Nas agendadas horas livres, eu sou uma corredora de rua lenta, mas persistente e uma velocista quando o assunto é leitura. Eu sou Elka Caneque, matemática e estou sempre em movimento. Já corri 12 quilômetros hoje. Sou triatleta com MBA em gestão financeira e atualmente estou cursando 2 pós-graduações. Uma em neurociência e outra em altas habilidades e superdotação. Eu também sou maratonista. Sou Daniela Kassab, bióloga, especialista em gestão ambiental, uma apaixonada por plantas e uma entusiasta da educação parental. Também sou uma estudiosa da educação baseada em evidências científicas. Atualmente, sou pós-graduanda em ciência da aprendizagem. Somos 3 professoras experientes de conceituadas escolas da rede particular de um grande centro urbano. Somos amigas, mães de filhos em diferentes fases da vida e mulheres com diferentes idades. Representamos um microcosmos da realidade brasileira. E juntas somos a Miríade Educacional, uma assessoria que tem como objetivo apoiar estudantes, pais, professores e gestores a enfrentar os desafios contemporâneos da educação, do ensino e da aprendizagem. E nessa primeira temporada, nós vamos estar com você em 4 episódios para contar histórias inventadas, mas que poderiam ter acontecido em qualquer escola. Essas histórias vão disparar conversas com espaço para discordar, para argumentar e para tentar responder questões muito polêmicas. No episódio de estreia, a gente abordou a questão se sala de aula é lugar de celular. Se você perdeu, corre lá, o episódio é imperdível e você pode até se divertir, porque a gente passou um bocado de vergonha. Mas agora que o frio na barriga da estreia já passou, estamos mais familiarizadas com os microfones, com o estúdio, com as câmeras e mais entrosadas e preparadas, vamos continuar atacando temas muito polêmicos, como docência, é dom, missão ou profissão? Neurodiversidade e neurodivergência em sala de aula. E agora? E o nosso tema de hoje, desta conversa, é como é que se aprende e como é que se ensina. A ideia é articular saberes da experiência, do conhecimento docente e das evidências científicas no debate de temas urgentes que já tomaram conta da sala dos professores na hora do café. Nessas discussões, o que menos importa é ter razão. O importante é o diálogo, buscando soluções coletivas a respeito dos desafios contemporâneos da aprendizagem e do ensino. Vem com a gente? Vem! Meninas, eu gostei muito da brincadeira do episódio passado. Podemos repetir? Bora, vamos lá! Eu gostei também. Só para você que está nos assistindo entender um pouquinho, eu vou começar contando uma história inventada. Em certo ponto, eu passo a bola para uma das minhas amigas e elas vão continuar a história. Prontas para isso? Prontíssimas. Bom, vamos pensar. A história vai se chamar Planejando uma Aula, a Saga. Meninas, vocês sabem o que é uma saga? Imagina, alguém já vivenciou alguma saga aqui? Olha, acho que o meu dia é uma saga. A minha aula é uma saga. Uma saga é uma narrativa, uma história ficcional com muitas partes e repleta de incidentes. Exatamente a vida como ela é na sala de aula. Agora que vocês já sabem o que é uma saga, fica mais fácil começarmos e colaborarmos com a história, certo? Bom, a história começa assim. Sabe aquela professora do primeiro episódio? Animadíssima? Animadíssima, mas pela altura do campeonato, né? Segundo semestre, terceiro trimestre, ela já tá um pouco cansada e descabelada, mas é a mesma animação. Essa professora, ela vai preparar uma aula sobre progressões geométricas. Desculpa aí, Dani, se eu dificultei a sua vida de bióloga com esse assunto,
muito específico da matemática. Pelo menos eu vou estar confortável dessa Aí, vez. a gente bate a bola aqui, né, Ju? Eu vou me virar, né? Ela começa a aula com o filme O Jogo da Imitação. Esse filme conta a história onde um matemático precisa decifrar códigos de uma máquina e assim interromper a Segunda Guerra Mundial, através de análise de padrões. Ao invés de apresentar fórmulas prontas, a professora propõe uma atividade investigativa. Os alunos poderão explorar sequências numéricas, identificar padrões e irregularidades, levantar conjecturas, testar hipóteses, tirar conclusões e deduzir eles mesmos as fórmulas utilizando a linguagem algébrica. Eles farão isso em equipes e apresentarão os resultados para toda a turma. E aí, Dani, você continua? Você achou que ia me pegar, né, meu bem? Mas sabe essa professora aí? Quando ela foi propor uma atividade investigativa a fim de contribuir para uma aprendizagem profunda, ela foi beber na fonte da biologia para selecionar as situações a serem investigadas. Vocês sabiam que a reprodução, chamada de bipartição, é uma reprodução assexuada que acontece em bactérias e outros organismos, outros micro-organismos, onde um indivíduo se divide, dando origem a 2 indivíduos geneticamente idênticos, se não acontecer mutação. Nesse tipo de reprodução, um organismo dá origem a 2 novos indivíduos geneticamente idênticos, se não ocorrer mutação. E dessa forma, o número de indivíduos gerados vai seguir os princípios de uma progressão geométrica, né? Então, eu começo com um organismo, 2, 4, 8, 16. Nossa, saiu muito bem, hein? Pois tá vendo, gente? A quantidade de organismos gerados vai ser sempre o dobro da quantidade anterior. Que é uma certo? Exatamente. Só que ela não parou aí, não, gente. Ela aproveitou para discutir a importância e as limitações dos modelos matemáticos e dos algoritmos computacionais para representação e previsões de situações na vida real, né? A previsão do tempo está aí para nos confirmar isso aí, né? Olha aí o modelo que serve para prever o PIB falhando nos últimos meses. Ou Não é? seja, modelos matemáticos precisam Também, ser reformulados exato. a todo tempo. O tempo todo. Bom, mas ela também Meu Deus! elencou competências e habilidades a serem desenvolvidas ao longo dessa atividade. E preparou, utilizando o sistema de rubricas, uma ficha para avaliar o desempenho, o aproveitamento dos estudantes durante a atividade. Tô cansada já. Animada só de ouvir mesmo. tudo isso. Ela está se achando orgulhosérrima do planejamento de atividade dela, tá? E foi dar aula. Eu acho que eu me saí bem nessa, hein, Elquinha? Muito bem, Agora é muito com bem. você, Ju. Ufa, deixa comigo. Planejamento pronto, lá foi ela orientar os alunos. Mal acabou de explicar para os alunos o que era para ser feito, já veio um aluno questionar. Você não pode simplesmente explicar a matéria e dizer quais exercícios a gente deve resolver? Eu aprendo muito melhor assim. A professora está no início da aula, está com paciência, para e explica. Não, claro que não. O objetivo agora é construir o conhecimento. Boto os meninos lá para trabalhar e mal começou ali, eles começam a realizar o trabalho, ela parte para a organização das equipes, um grupinho já vem, posso trabalhar sozinho? Eu aprendo muito melhor sozinho. Outro grupo chama a professora e pede, posso mudar de grupo? Eu aprendo melhor com aqueles meus amigos ali. Ela ainda está com paciência, é começo de aula. E ela diz, não, o objetivo agora é aprender a trabalhar colaborativamente. Você vai precisar desenvolver as habilidades, treinar essas habilidades para essas situações de cooperação. E parte lá para o trabalho em grupo. Parece que os meninos estão ali trabalhando bem, mas daí ela bate o olho numa equipe e vê que eles estão ali desconfortáveis. Dani, o que será que eles estão fazendo? O que será que eles estão pensando? Quer apostar? O negócio vai ser o seguinte. Professora, isso é aula de matemática ou é aula de biologia? Porque não é justo, né? Eu ser cobrado de conhecimentos da biologia numa aula de matemática, professora. É isso, né?
Nessa altura do campeonato, olha, ela já está perdendo a paciência, né? Pede que os alunos voltem para os grupos, comecem a trabalhar. E parece que a coisa está encaminhada quando vem um aluno e fala: posso trabalhar lá fora? Aprendo melhor no silêncio. E lá vai ela de novo, coitada dessa professora, com essa paciência que é só por fora, né? Por dentro ela tá borbulhando ali, né? Até porque, né, gente, se ele estiver trabalhando em grupo em silêncio, tá errado, né? Alguma coisa não bate, tá errado. né? Mas ela pede para quem está exagerando no tom de voz, abaixar o tom de voz e explica para o outro que estava reclamando que é hora de aprender a trabalhar em grupo, né? De interagir, de trocar, enfim, as habilidades necessárias para o trabalho colaborativo. E a professora mas ela já começa a dar sinais de cansaço. Mas está chegando o final da aula, ela está falando: ufa, está acabando. E chegou a hora das apresentações orais, quando vem um grupo e diz: a gente pode gravar a apresentação e enviar para você ver na aula que vem, porque ninguém aqui está se sentindo confortável para falar em público, né? Nem a gente aqui para falar nas câmeras, né? Mas estamos aqui. Mas a gente faz. Mas estamos aqui. E a gente explica: olha, é normal ter medo, é assim mesmo, mas é aqui na sala de aula, nesse ambiente controlado, com poucas pessoas conhecidas, com apoio do professor, que você vai aprender a fazer isso. Ela bate o olho no relógio e vê que a aula acabou. E ela pensa: meu Deus, acho que é melhor da próxima vez eu fazer uma aula normal, expositiva, tradicional, porque esse negócio aqui dá muito trabalho. E aí, meninas? Dá até um frio na barriga, né? Pensar em tudo isso e toda essa dinâmica da sala de aula dá até um frio na barriga. E agora, tendo como ponto de partida uma história inventada, mas embasadas nas nossas experiências cotidianas, Baseadas em fatos reais. Bem reais, né? Imagina! Vamos para a polêmica. Como é que se aprende e como é que se ensina? Para ajudar a responder essas questões, no primeiro bloco, vamos conversar sobre como a escola passou de um espaço extremamente homogêneo, tanto em termos de público quanto em termos de práticas pedagógicas, para um espaço em que a diversidade, seja ela humana ou de metodologias, é valorizada e acolhida. Vamos também discutir que movimentos contribuíram para essa diversidade e falar sobre como a pressão para a personalização da educação impactam a dinâmica da sala de aula, o ensino e a aprendizagem dos conteúdos e o desenvolvimento das habilidades e competências. No segundo bloco, para tentar responder essa pergunta, como é que se aprende? Vamos falar da aprendizagem como um resultado de processos cognitivos onde a memória e a atenção, em suas diversas dimensões, têm papel fundamental. E no terceiro bloco, para tentar responder a pergunta como é que se ensina, a gente vai trazer as nossas práticas pedagógicas, como que a gente faz na nossa sala de aula. E tudo isso baseado na nossa experiência docente, mas também na ciência. Historicamente, educação, ensino e aprendizagem são vistos como assuntos separados, desvinculados, responsabilidades de pessoas diferentes. Nessa perspectiva, a educação era responsabilidade das famílias, o ensino, assunto da escola e dos professores, e a aprendizagem exclusiva, responsabilidade do estudante. E muita gente continua pensando assim até hoje, né? Exatamente. Né? No meu tempo de escola, enfim, esse modelo anterior de escola e sala de aula excluía, seja pela retenção ou por suas práticas engessadas, todos aqueles estudantes que não se encaixavam num perfil muito restrito. Atualmente, existem movimentos na educação, na sociedade civil e na legislação que estão gradativamente transformando a escola e tentando torná-la mais acessível, mais diversa, enfim, uma escola que a gente deseja mais plural. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Inclusiva. Né? Inclusive. Bom, a educação e a ciência, elas não andaram sempre lado a lado.
Pelo contrário, né? As primeiras pesquisas relacionadas à aprendizagem, elas não foram realizadas em contextos educacionais. Colocava o ratinho lá, via como ele aprendia a sair do labirinto, né? E aí se levantavam algumas hipóteses, né? Se confirmavam ou não. Já as práticas educativas, elas não eram, portanto, baseadas em evidências científicas. Elas eram muito mais baseadas na experiência. Certo? E a gente não pode deixar de levar em conta a experiência. Sem dúvida. Mas não pode ser só a experiência. Em um dado momento, as descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro despertaram interesse, até causaram entusiasmo em profissionais de outros campos, como, por exemplo, os professores. Nós mesmas já fomos essas entusiasmadinhas aí. Exato. O problema é que nessa ânsia de se apropriar desses conhecimentos científicos e transpô-los em processos de aprendizagem, muitos equívocos foram cometidos. Os profissionais sem formação para entender os estudos, e eu cito aqui professores, mas jornalistas, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, distorceram conceitos e resultados desses experimentos, né? dessas pesquisas. Fizeram extrapolações equivocadas, simplificações excessivas, generalizações exageradas sobre essas descobertas da neurociência. O que levou à geração do que a gente chama de neuromitos, né? Afirmações baseadas em pseudociência. E muitas de nós caímos nessas. E muitas vezes, né? Exato, porque essas afirmações foram consumidas a rodo e replicadas numa velocidade imensa. E como já diz o ditado, né, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Quantos de nós professores não ouvimos falar sobre as múltiplas inteligências ou sobre os diversos tipos de aprendizagem? O sinestésico, o auditivo, o visual. Os nativos digitais que já nasciam sabendo lidar com a tecnologia. E tem mais. Todas essas afirmações pseudocientíficas foram apresentadas aos professores como verdades baseadas em evidências científicas. E, portanto, como demandas. Mais trabalho. Mais trabalho. Mudança Não foram de estratégia, apresentadas, não foram nos apresentadas como ferramentas. Olha, a gente tem esse conhecimento, né, que pode ser aplicado à sala de aula. Era uma demanda, é um conhecimento baseado em evidência científica. Então, você se vira nos 30 aí, porque a coisa tem que acontecer, não é? Se existem múltiplas inteligências, eu tenho que estimular todas essas inteligências, né? Se existem aprendizes de tipos diferentes, eu preciso conseguir chegar em cada um desses alunos com o seu tipo de aprendizagem, né? Eu preciso contemplar todos eles. Tudo isso gerou uma demanda de personalização desse ensino, visando uma maior eficiência, levando em conta o perfil de cada aluno que eu tinha na sala de aula. E os professores, né, ficam exaustos só de escutar tudo isso. E eles têm lidado com todas essas demandas de maneiras muito diferentes, né? Tem aquele professor sobrecarregado que tenta responder a todas essas demandas, tentando personalizar a experiência educativa de cada estudante. Tem mesmo, Ju? tem. Isso não, hein? Será? Não conheço nenhum desse tipo, Nunca tá vi, bom? nem ouvi. É um professor, não é professora. A Não, professora nunca vi. não é assim. Então, tenta reagir às preferências dos alunos, às orientações dos profissionais que acompanham esses alunos fora da escola, as observações que os pais trazem, as exigências legais, né, que chegam aos professores através dos gestores. Mas também tem aquele professor resistente, aquele que faz o de sempre, preso a práticas antigas, saudosista. Tem aquele outro professor de leve, despreocupado, que faz o que dá, quando dá, do jeito que dá. Enfim, e quando sai da sala de aula, desliga, numa tentativa de sobreviver. E é lógico. Todos esses estereótipos aí, né, são figuras estereotipadas, claro, né, eles são muito bem intencionados. Eles querem o melhor para o aluno, eles querem que ele
aprenda, que ele se desenvolva, né? E todos esses profissionais, eles estão ali se sentindo também devedores, porque eles sabem que eles não estão conseguindo dar conta de todas essas coisas que chegam na sala de aula como demandas. E, portanto, frustrados, né, Ju? Frustrados, muito frustrados. Só que a gente não é nenhum e nem outro. Porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente é tudo isso junto e misturado ao longo do ano, ao longo do dia, às vezes ao longo da mesma aula. Mas para que esse objetivo, né, comum de aprendizagem seja atingido, né? Porque o que os professores querem, na verdade, é que os alunos aprendam. É preciso que a gente conheça como é que se aprende e que a gente, além de conhecer como é que se aprende, aplique isso na hora de planejar nossa aula, de definir aquilo que a gente vai trazer para o nosso aluno estudar. E a gente se pergunta, será que responder a todas essas demandas de personalização, de ser tão reativos aos desejos, às coisas que as pessoas, os pais, os estudantes preferem, realmente é tão importante na hora de ensinar e na hora de aprender? Será, Ju, que esse tanto de expectativas, tentar responder a esse tanto de expectativas, ele não inviabiliza a escola do jeito que ela existe hoje? A gente acredita que a gente não precisa demolir as escolas e nem reformar completamente as suas estruturas. A escola está aí e dá para trabalhar com ela desse jeito. E a gente acredita nela. Sem e eu acho que no dúvida. próximo bloco a gente podia continuar conversando nessa linha, na linha de defender a escola e dizer por que a gente defende a existência da escola. Perfeito. Pode ser? Vamos lá. A Ju acabou de dizer que nós acreditamos na importância da escola. Não precisa pôr abaixo, reestruturá-la completamente, mas é importante problematizá-la. E acredito que uma questão essencial nessa problematização é, afinal, como é que se aprende? A gente quer muito saber isso, né? É claro que é uma pergunta complexa. E para começar a respondê-la, eu vou apresentar uma perspectiva, que é a dos 4 pilares da aprendizagem do Derrame. Para o autor, a aprendizagem depende de 4 pilares. Pilar 1, atenção. Não se aprende nada que eu não coloco foco naquilo, né? Essa aprendizagem, eu preciso direcionar o meu foco para aquilo que eu quero aprender. E percebam que nesse viés, nesse pilar, o personagem principal é o aluno. O professor pode até ajudar, criando um ambiente tranquilo, que favoreça o foco, a atenção, mas a atenção é do sujeito. A atenção é do dele, Exatamente. exato. Ele direciona a atenção para aquilo que ele quer aprender. O segundo pilar é o envolvimento ativo. Eu não aprendo nada sem curiosidade, aquilo que eu não queira saber, sem motivação, sem envolvimento no meu processo de aprendizagem. E outra vez, né, Ju, o professor pode ajudar contextualizando aquela aprendizagem, trazendo situações do dia a dia, trazendo a importância na vida daquele cidadão sobre aquele conhecimento. Mas está no controle do aluno se envolver com aquilo que ele está aprendendo. Ele precisa se dispor a. Exatamente. Bom, o terceiro pilar, esse é desafiador. Feedback dos erros. E por que ele é desafiador? Ele é desafiador porque a gente vive numa sociedade que tem pavor de errar. Como é que eu vou postar um erro, Que né, demoniza gente? o erro. Exatamente. Só que o erro faz parte da aprendizagem, né? Essa aprendizagem, esse erro, ele não pode gerar punição se ele faz parte do processo, né? Ele me direciona, ele tira algumas alternativas para que eu chegue naquela alternativa que se espera que eu chegue. E o né? método científico, ele usa, é através do erro que a gente chega Na resposta certa. na resposta correta. Só que a gente acaba só mostrando o resultado final do experimento científico e não Exato. todas as etapas. E o nosso objetivo é colocar o foco
no processo, nas etapas. E as etapas são cheias de erros. Exato. Não se aprende sem errar, né, gente? Não se aprende Tudo sem na errar. vida, né? Você vai começar a andar de bicicleta, você cai, que é o erro, até começar a deslanchar. Exato. Bom, o quarto pilar, não menos importante, é a consolidação dessa aprendizagem, né? E aí, nesse caso, a importância do sono é indiscutível. É aquele exemplo que eu falo para os meus alunos assim, não adianta, na véspera da prova, botar lá, né? A prova é às 7 da manhã, cidadão acorda às 4 para estudar. Não vai rolar, gente. Eu preciso de um sono de qualidade para a consolidação dessa aprendizagem. Além disso, entrar em contato com o que se quer aprender em diversos momentos, de formas diferentes e com pausas entre elas. Tá lá porque é tão importante uma rotina de estudo, diferentes experiências. Não vai adiantar sentar 24 horas estudando antes da prova. Eu preciso entrar em contato com isso diversas vezes e com pausas entre elas. E, de novo, o professor tem papel aí, porque ele tem que criar situações didáticas ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo da vida escolar, que exponham o aluno a esses conteúdos de diversas formas, em diversos momentos. E a família, né, Elka? Sem dúvida, né? Às vezes a gente pega um aluno que você vai conversar com ele, como é que é seu contraturno, seu contraperíodo? Ele apresenta uma agenda tão cheia que não tem momento para pausa. E não tem momento para repetir, não tem momento para resgatar, para novamente recorrer àquele conteúdo, porque está muito lotado, né? Está esgotado o tempo daquela criança. Além do que a experiência que ele vive com relação àquilo que ele quer aprender, não precisa estar ligado só à escola, né? O repertório de vida dele contribui para consolidação dessa aprendizagem. A escola é importante, mas não é só na escola que se aprende. Agora, a escola, sem dúvida, é um lugar preparado, um dos poucos lugares onde esse aluno está inserido, onde o objetivo principal é a aprendizagem. Privilegia a aprendizagem. Exato. Então, ali os temas, o ambiente, as propostas, tudo isso tem um objetivo comum, que é o da aprendizagem, né? Exatamente. Mas, Dani, quando a gente está falando aqui em aprendizagem, a gente precisa falar também em memória, não é isso? Sem dúvida. Porque a gente, professor, muitas vezes relega a memória para um papel negativo. A gente fala até pejorativamente das coisas mnemônicas, né? E a gente se fala inovador, a gente se diz inovador quando a gente faz aquela proposta que privilegia a percepção de padrões, de regularidades, em detrimento da memorização da fórmula. Quando a gente permite que o aluno, quando a gente estimula o aluno a construir a tabuada ao invés de decorá-la. Então, nesses momentos, a gente meio que demoniza a questão da memória, como se isso fosse ruim. Mas ter uma base mínima de conhecimento disponível na memória ajuda a aprendizagem, não é isso? É isso mesmo, né, Ju? Para a aprendizagem profunda, ela depende da memória e está ancorada em conhecimentos prévios. Para aprender de forma significativa, para que ocorra um processamento profundo, uma aprendizagem profunda, o deep learning, né, eu preciso possuir alguns conhecimentos anteriores para que esses novos conhecimentos se ancorem e se relacionem com esses conhecimentos prévios. Agora eu fico mais confortável, né? Porque às vezes eu pareço muito repetitiva. Por exemplo, estou ensinando a resolver equação de segundo grau. E ao invés de sair lá resolvendo a equação, eu fico falando, pessoal, como é que a gente pode fazer para resolver essa equação? Tentando estimular eles a puxar da memória estratégias. E daí um lá lembra da fórmula de Bhaskara. Eu falo, me finjo de sonsa, né? Como é que é mesmo a fórmula de Bhaskara? E daí um repete. E o outro da outra vez repete. Exatamente. Então, quer dizer, essa repetição, ela realmente ajuda na aprendizagem? Bom, evocar conhecimentos da memória auxiliam, são um meio de consolidar essa aprendizagem, né? Para lembrar, é preciso evocar. E toda evocação envolve uma reconstrução, uma reorganização desse conhecimento.
Além disso, o conhecimento que não tem automatizado, ele ocupa espaço na minha memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela é limitada. Não dá para comprar espaço na nuvem da memória de trabalho. Não tem o HD externo, né? Para pôr ali naquela memória. HD externo não. Tem. Revela a idade. Por favor. É nuvem. Deixa na nuvem não. E quando eu não tenho algo que eu vou precisar para resolver uma situação lá na minha memória, ela vai ficar ocupando esse espaço na memória de trabalho. E aí eu não posso usar a memória de trabalho para fazer atividades que eu preciso para resolver aquela situação, problema. Ou seja, não é para reinventar a roda toda hora. A roda está pronta, vamos usar. Exato. É isso. Então, eu preciso ter lá aquele conhecimento prévio para que ele possa ancorar esse novo conhecimento. E eu preciso ter alguma coisa já lá na minha memória de longo prazo para que eu libere a minha memória de trabalho para aquilo que eu estou tentando desenvolver, tentando aprender, né? Usar o repertório básico de vida, que também está na memória, né? Exato. E por isso, ter um conhecimento mínimo, uma tabuada decorada, o nome das estruturas do sistema respiratório já na memória de longo prazo, facilita muito essa aprendizagem. E para que haja aprendizagem, é necessário que essa informação esteja na memória de longo prazo. Nem tudo que a gente tem na memória de longo prazo é aprendizagem, mas toda aprendizagem está na memória de longo prazo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca essa informação atabuada, os nomes das estruturas do corpo humano na memória de longo prazo? É evocando repetidas vezes. Porque cada vez que eu evoco, eu trago para a memória de trabalho, eu reorganizo, eu transformo o meu esquema mental, tornando aquela aprendizagem mais profunda. Mas você, Elquinha, pensando aqui, nós estávamos conversando a respeito disso, né? Naquela conversa de ontem, né? Isso. E você lembrou que nós somos seres biopsicossociais e enfatizou a importância do papel biológico nessa aprendizagem, né? Você não quer falar um pouquinho disso aí? Ou se eu quero. Essa é minha praia, né? Especialidade da Elka. Quem gosta desse assunto? Eu leio muito sobre isso, né? Bom, do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem acontece pela formação e consolidação das sinapses. E para que isso aconteça, é necessário ajustar vários pilares, como um sono de qualidade, atividade física aeróbica, o equilíbrio do estresse e a nutrição. No campo da nutrição, uma alimentação equilibrada é essencial para o funcionamento adequado do cérebro e, então, para a aprendizagem, né? Ninguém aprende se não tiver com tudo funcionando direitinho. Até a máquina da aprendizagem, o cérebro. Se eu não tenho as peças funcionando direito, como é que a gente aprende, né? Exatamente. Porque o cérebro é uma parte do corpo. A gente não pode esquecer. Não é uma entidade que funciona fora do corpo, não é uma né? nuvem. Uma IA. Bom, em relação à atividade física, como pular corda, brincar, correr, subir escada, elas estimulam o hipocampo e melhoram a eficiência dessa memória. Ou Não precisa precisa, ser academia, né? Ninguém Ser precisa fazer um criança. crossfit. Ser criança, ser Parquinho, adolescente, na aula de educação ajuda a física. aprender. Subir escada, ir a pé. Exatamente. Substâncias como a dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores estimulados através da atividade física, contribuem para a consolidação da memória. Vale a pena conferir um estudo que a gente vai colocar na tela para vocês, do Hillman, que é muito interessante. É uma boa referência para compreender como o exercício físico pode ter impacto positivo sobre a aprendizagem e cognição. Os autores desse estudo, né, a gente estava vendo ontem, que eles falam que a atividade física regular contribui muito para a memória, porque trabalha com a neuroplasticidade do cérebro, né? Estimula o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é muito legal esse estudo. Vale muito a pena conferir, a gente vai deixar aí para vocês. E o lidar com o estresse, né? O lidar com o estresse, que é uma coisa bem individual, cada um acha a sua chave de como lidar com isso, é super importante.
Então, a gente tem aquelas pessoas que a meditação funciona bastante, aquelas pessoas que recorrem novamente à atividade física, né? Já citei anteriormente, mas vou falar várias vezes sobre isso, porque libera endorfina, gera aquele bem-estar, relaxamento muscular e Nem ajuda... que seja no final, né, Oquinha? Nem que seja depois do exercício. Exatamente, depois do exercício, para dar aquela desestressada. Vou dar uma corridinha para desestressar. A gente escuta muito isso, né? Um passeio, um final de semana num hotel fazenda, numa cachoeira, num parque. O contato com a natureza também ajuda bastante. Uma boa leitura, né, Ju? Você que gosta. E a gente Isso também mesmo. tem que encaixar, né, as pequenas pausas ao longo do dia. Exatamente. Aprender a desacelerar, porque a gente, ó, tá num ritmo muito louco. E inserir essas pequenas pausas, nós adultos, e contemplar essas pequenas pausas na vida das crianças e dos adolescentes é fundamental. E pausas de verdade, não é pausa para mexer em rede social, né? É pausa mesmo, vivenciar Ócio. o tempo presente. Aprender a não fazer nada e não se Exato. sentir culpado por isso. O famoso ócio criativo, né? Bom, o sono também. Um sono de qualidade, ele consolida memórias e melhora o desempenho cognitivo. Tudo que melhora a memória, melhora a aprendizagem. Isso é fato, né, Dani? Sim. E é no sono que as informações migram do hipocampo para o córtex. E melhorar a qualidade desse sono é crucial para a aprendizagem. Vale lembrar, no episódio passado, quem não assistiu, corre lá. A gente falou... Aquele que a gente passou vergonha. nossa estreia. Que a gente falou muito sobre o uso de telas, né? E existe um estudo que fala que se você pegar o celular ali de meia hora a 1 hora antes de dormir, ele prejudica o adormecer e a qualidade desse sono mais profundo. Então, pode trazer também prejuízos para a aprendizagem, um sono que não é de boa qualidade. Faça que nem a Ju. Coloca o celular para dormir no outro quarto. E tranca a porta, para não correr o risco de no meio da noite ir lá pegar. E é isso aí, Elka. Você falou um pouquinho aí do ser humano biopsicossocial. E a gente tem que lembrar que a aprendizagem, ela também é multifatorial. Sim. E você falou muito do aspecto biológico. E eu queria puxar os fios dos aspectos psico e sociais. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, porque é um assunto muito denso. Denso. Vocês me ajudam, meninas? Bora lá! Então vamos lá. Primeiro, para aprender, a gente cria um esquema mental na nossa cabeça. E a gente apoia esse esquema mental em coisas que a gente aprendeu anteriormente. E a gente vai reorganizando, vai acomodando, vai assimilando esse conhecimento. Isso acontece na interação com os colegas de sala, com o professor que está ensinando, com o conteúdo que está sendo trabalhado, com o ambiente. Acontece na sala de aula, acontece fora da sala de aula, porque você vai estabelecendo relações com coisas que você observa fora da sala de aula. Mas a escola é o ambiente que privilegia a aprendizagem. Então, a escola se organiza para essas coisas serem o foco principal. Olha aqui a gente de novo defendendo a existência, defendendo a importância da escola. Exatamente. A escola, ela existe para o estudante. O estudante, ele é o foco, o sujeito e, de novo, gente, aprender dá trabalho. E quem é que quer ter trabalho, né? Eu não quero. Levanta a mão quem quer trabalho. Sentei em cima da mão aqui. E também tem aquela história que não é todo mundo que tem aquele prazer natural em aprender. Às vezes esse prazer ele precisa ser construído, né? Ele vem do processo, né? A gente não começa assim já. Nossa, né? Que delícia! Cutucado. Os estudantes, eles precisam ser convencidos todo dia a fazer o que precisa ser feito para aprender. Todo dia. Toda hora. E esse é o papel do professor. É. A gente não acha ruim de fazer isso, porque esse é nosso papel. E a gente quer fazer isso porque o aluno ele precisa ser convencido a fazer o que é necessário fazer para aprender, porque é no cérebro dele que a aprendizagem acontece. Não tem esforço que eu faça, eu repito isso na sala de aula 1000 vezes. Não tem o melhor professor do mundo, a melhor aula do mundo, ela é ineficiente se o aluno não se colocar como protagonista. E esse esforço diário do professor é o mesmo esforço diário dos pais para convencer o filho a escovar os dentes, por exemplo. E
arrumar o quarto, né? Não tem mágica, né, Jô? Tem mágica. Não tem mágica. Para criar estudantes resilientes, né, aos desafios, às dificuldades, às frustrações da aprendizagem, a gente precisa que escola e família estejam ali, muito alinhadas, nessa tríade. Escola, família, que tem o estudante no centro, ela tem que estar muito fortalecida. Tem que estar todo mundo no mesmo barco, né, Ju? Escola, família e estudante, em prol com o mesmo objetivo de que aquele aluno aprenda, se desenvolva. E é isso, se todo mundo estiver no mesmo barco, fica muito mais fácil, fica mais fácil para a família, fica mais fácil para o professor, claro, fica mais fácil para o estudante. Então, escola e família precisa mandar as mesmas mensagens. Escola e família precisam ter os mesmos objetivos, os mesmos valores. Não exatamente os mesmos, mas eles têm que estar minimamente alinhados. E tá aí a importância, né, Ju, na escolha da escola para o seu filho. Né? Não adianta eu escolher uma escola que me indicaram lá, que disseram que é boa, e que eu não conheço o projeto político-pedagógico, como se pensa educação ali dentro daquela escola, porque aquele aluno que vai para uma escola que não condiz, que não tem os mesmos ideais, né, propósitos... Se entrar em conflito, já era. Que a família... Né? O que vai acontecer? Ele passa lá 4, 5, 6 horas na escola e vai para casa e recebe outro tipo de input, outro tipo de informação, vai dar um nó na cabeça dessa criança, desse adolescente. E ele rapidamente vai perceber que ele consegue manipular essa relação. Exato. Que ele consegue, por exemplo, se a escola e a família estiverem alinhados, é muito mais difícil para o aluno... Ele nem vai gastar a energia dele tentando manipular a família para se desviar das orientações da escola. E a família também não vai precisar gastar o tempo dela brigando com a escola para responder essas expectativas do filho dela. E a escola também não vai desperdiçar tempo, recurso, explicando o óbvio às famílias, né? Que o estudo faz parte e que se o estudante não fizer a parte dele, que é estudar, a aprendizagem não vai acontecer, porque não tem mágica. É que nem pagar a academia e não ir e achar que vai funcionar, né? Não dá certo. E a gente também não pode deixar de falar do papel das emoções no processo da aprendizagem. Sucesso e fracasso diante dos desafios da aprendizagem despertam emoções que influenciam a motivação desses estudantes, não é? É isso, porque emoções intensas, elas impactam os processos cognitivos, como a aprendizagem. E estudantes, eles precisam aprender a reconhecer a excitação, o medo, a frustração, a alegria, a tristeza. E eles precisam, além de identificar, aprender a lidar com essas emoções e a tomar posições, ações produtivas frente a elas. E eles aprendem tudo isso observando também como que os adultos à sua volta lidam com essas emoções. Primeiro, eles precisam se sentir livres para ter os sentimentos, para reconhecer os sentimentos, lidar, porque a gente só aprende a lidar exposto lidando, não protegidos, eles não vão aprender a lidar. E nós precisamos ser referências positivas de como é que se lida com tudo isso de forma produtiva. Nós adultos em geral, né? Nós professores que lidamos com eles nas escolas, nós pais que somos uma referência, né, de desenvolvimento de maturidade, lidando com as emoções e observando que o aluno aprende. Né? Também dá para assistir o filme Divertidamente 2. Fica a dica. Cabe no contexto, vale a pena. E a gente viu, né, que a aprendizagem ela é cheia, né, cheia de camadas. E um aspecto importante da aprendizagem é a metacognição. É uma palavra feia, mas bem simples o significado, que é ter consciência de como se aprende. E ter consciência de como se aprende é parte importantíssima do processo de aprender. E não é só saber que a memória desempenha um papel importante na aprendizagem. Ok, é preciso saber do papel da memória, mas é preciso também saber
conhecer e experimentar uma série de estratégias de estudo e saber quais são mais produtivas, quais não são tão produtivas, considerando várias variáveis, né? O que se quer estudar, as preferências do estudante, o tempo que ele tem disponível, o local onde ele vai fazer isso. Sim. Aprender é complexo, né? Depende de vários fatores. E depois de tudo isso que a gente conversou aqui, ainda a gente precisa considerar autorregulação, autocontrole, autoconhecimento, autoconfiança, que são aspectos que a gente não pode deixar de lado. Gente, é muita coisa, né? Aí se não fossem vocês me ajudando, meu Deus do céu, como é que eu ia desfiar isso? Então, vamos falar um pouquinho da autoconfiança. Quando o estudante, ele acredita que ele é capaz de aprender alguma coisa, realmente fica mais fácil aprender. E o contrário também é verdade. Quando ele está convencido de que aquilo é difícil, de que a mãe dele era ruim de matemática, então ele é ruim de matemática também, fica mais difícil de aprender. Aquela coisa, matemática eu não dá para mim ciências. Como é que ele vai aprender se ele já tem como pressuposto que ele não consegue? Exatamente. Não é genético. Todo mundo pode aprender tudo. Não bota a culpa no DNA. Apesar da gente ter habilidades diferentes, mas tudo é possível de ser aprendido. Algumas coisas são mais desafiadoras, outras mais fáceis para a gente, mas tudo pode ser aprendido. E tem a questão também, que a Elquinha levantou, do autocontrole. Para vir a ter autocontrole, é preciso exercitar o autocontrole. Sim. Ele não nasce pronto. Ninguém é autocontrolado por natureza. É algo que se exercita, que se aprende. E isso se aprende escolhendo estar presente, escolhendo estar focado, escolhendo aprender algo, mesmo que a gente tenha outros estímulos externos te chamando para fazer outra coisa. Outros desejos, sei lá, jogar futebol, sair com as amigas, enfim. E você também falou do autoconhecimento, da regulação emocional. Ter consciência de si, do que você precisa ter, do que você precisa fazer para aprender, é fundamental. E tomar decisões visando um bem maior. E às vezes a gente precisa de ajuda do adulto para ajudar a criança, o adolescente a ver, a enxergar, a vislumbrar esse bem maior. Olhar para o futuro. Perceber a importância de... Porque ele está muito focado ali no imediato, no prazer imediato, no jogar futebol, sei lá, no rolar rede social, encontrar com as amigas. Então, quer dizer, tudo isso é muito importante. E se, além de tudo isso, o estudante souber o papel da memória na aprendizagem... E de como a memória e, consequentemente, a aprendizagem podem ser prejudicadas pelo estresse, pela ansiedade... Gente, é tanta coisa, né? Pela depressão, pela falta de pausas, pela privação de sono... Má alimentação, falta de atividade física, desidratação... Gente, assim, se o estudante tiver esse panorama geral, consciência desse panorama geral, ele vai poder tomar decisões melhores, ele vai poder atuar sobre o contexto que ele está inserido. Agora, é lógico que tudo dentro das possibilidades do que é adequado para aquela criança, para aquele adolescente. A gente não espera que as crianças venham prontas, que os adolescentes saibam tomar todas as decisões. De forma alguma. A gente está aí para ajudar, inclusive. E eles estão em processo, e a gente tem essa consciência. E o conhecimento teórico nem sempre também é o mais importante. Às vezes importa muito as referências, o exemplo, as rotinas. Então, ter pessoas professores, pais, adultos, que sejam referências de como navegar nesse mar tão complexo aí da aprendizagem e criar rotinas que favoreçam, que permitam que esses alunos tenham a oportunidade de aprender, estar imerso em situações, em famílias, em ambientes que valorizam a aprendizagem, que têm a aprendizagem como um valor, são coisas que facilitam muito a vida do estudante. Já dizia a sabedoria popular, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E de novo, né? Família, escola e estudante tem que ser essa tríade super forte. A gente precisa ter em vista que a escola planeja, propõe, organiza, estimula, mas a família tem que estar em consonância, a família tem que apoiar, tem que servir de referência, tem que
dá condições. E daí, o aluno, ele vai se sentir mais seguro, mais pronto para poder desempenhar o papel dele de protagonista na aprendizagem. Então é isso. Lá no nosso blog, tem um texto, no blog do nosso site, tem um texto super completo sobre tudo isso que a gente acabou de discutir aqui. Vai lá. Agora que já conversamos um pouco sobre aprendizagem, está na hora de tentar responder a pergunta: afinal, como é que se ensina? Para falar sobre isso, vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre as nossas práticas pedagógicas que cada uma de nós utiliza em nossas aulas, que se baseiam em nossa vasta experiência docente e também em evidências científicas. Vamos abordar o tema do ensino sempre vinculado ao seu objetivo principal, que é o da aprendizagem, e discutir 3 dos principais processos de ensino: a instrução, o feedback e a avaliação. Meninas, já que estou com a palavra, posso começar? Deve, a palavra é sua. Vai lá, Elquinha. Primeiro, gostaria de definir ensinar como um ato de tentar regular externamente a aprendizagem do outro e que acreditamos que mais do que ensinar um conteúdo, o nosso papel como professores é o de ensinar a aprender. É aquele tarefa hercúlea, né? Tá lá no outro e a gente tá aqui, ó, tentando. Então, o nosso foco não é o que a gente vai ensinar. Na verdade, o que a gente quer desenvolver nele é a habilidade de aprender sempre, em qualquer lugar, por conta própria. É isso Qualquer aí. coisa, em qualquer lugar, é isso mesmo. E a gente ensina isso compartilhando modelos metacognitivos, mostrando como enfrentar tarefas. A gente ensina a aprender não somente quando resolve um problema, passo a passo, mas explica como se planeja a resolução, como se escolhe a melhor estratégia, como se avalia se aquela resposta cabe ou não dentro daquele contexto, se aquilo faz sentido. O professor também ensina a aprender quando serve de modelo para o estudante sobre como gerencia suas próprias adversidades em sala de aula e sobre como lida com seus próprios erros de maneira construtiva. Então, a gente ensina os alunos até com os nossos erros, né? Às vezes a gente erra na sala de aula e fala, eu errei, mas é só para saber se vocês estão atentos. E como a gente lida com isso também é uma aprendizagem para eles. O conteúdo, ele é importante, mas ele é apenas um meio para que a gente possa desenvolver todas essas olhares, né, de conseguir resolver problemas. Porque o foco é o processo, É o não processo. é o produto. Não é. E muitas vezes é necessário replanejar tudo isso, né? E a gente faz isso em sala de aula. E eles aprendem também com isso. Sem dúvida. Perfeito. Tudo isso exemplifica bem um dos processos, né, do ensino, que é o processo de instrução. E quando a gente fala em boas estratégias de aprendizagem, a gente está se referindo a estratégias que facilitam uma aprendizagem duradoura e transferível para outros contextos. Uma aprendizagem que não serve só para aquela situação específica, mas que pode ser generalizada, que pode ser aplicada em outros contextos. Pois essa forma de ensinar, ela se alinha com a forma que o cérebro aprende, né? E que se baseia em evidências retiradas de estudos. E ouvindo você falar, me veio à cabeça o papel importante dos feedbacks. Porque a gente dá feedback com o olhar. A gente dá feedback com uma conversa, com uma palavra que a gente troca com o aluno depois de uma colocação que ele faz. A gente dá feedback também através da nota que ele tirou numa prova, ou do conceito, ou de uma observação que a gente escreveu. Isso também é feedback. Corrigindo o exercício, né, coletivamente, na lousa. Exatamente. E vamos supor que a gente tenha um aluno que está ali estudando um determinado conteúdo e ele utiliza aquela velha estratégia, né? De ler e quando ele esquece, ele relê. E daí ele esqueceu, ele lê de novo. E ele foi mal, ele relê. E ele está vendo que aquela estratégia não é produtiva. É nosso papel dar um feedback para ele. Só que não é o feedback simples. Olha, isso que você está fazendo não está funcionando. A gente tem que dar um rol de possibilidades. Se isso não está funcionando, o que funcionaria então? E esse rol de possibilidades, ele não é construído, tirado da nossa cabeça. Ele é baseado em estudos, em evidências. Então, por exemplo, ao invés de reler, ele não pode tentar
buscar, puxar da memória e repetir em voz alta, ou organizar num mapa conceitual. Vocês têm outras estratégias, meninas? Ele pode registrar o que o professor está falando com as próprias palavras. É muito importante captar o que o professor está falando e escrever com as próprias palavras, que para ele faz mais significado. É uma estratégia. Ele faz relações, né? Exato. Ele pode fazer um mapa mental relacionando esses conceitos que ele está ali trabalhando com conceitos que ele já tinha. Sei lá, ele pode elaborar uma afirmação falsa com base naquilo e justificar porque ela é falsa. Então, ele está mobilizando aquele conhecimento, ele está aprendendo aquela mesma coisa de um outro jeito. Então, tudo isso colabora. E quando o aluno percebe que essas estratégias, que esses feedbacks do professor são efetivos, trazem resultado, isso aumenta a autoestima dele, a autoconfiança dele e faz girar a roda da aprendizagem. Nós falamos, então, da instrução, falamos do feedback e precisamos falar um pouco a respeito da avaliação nesse processo de ensino, né? Comumente, esse assunto da avaliação, ele é comumente discutido pela comunidade escolar, principalmente por alunos e pais. Quem nunca ouviu, mas precisa mesmo fazer prova, professora, tanto visto pelos pais, com a angústia que aquilo causa no aluno, ou do próprio aluno que se vê ali na necessidade de estudar e queria estar fazendo outra coisa, né? Mas a gente precisa enxergar a avaliação como parte do processo de aprendizagem. Como a Jo acabou de dizer, o feedback adequado tem um enorme impacto na aprendizagem do aluno. E não tem jeito, para eu dar um feedback adequado para um aluno, primeiro eu preciso avaliar o desempenho desse aluno, né? De diferentes formas. Diferentes certo? estratégias. De diferentes formas. Não necessariamente aquela prova escrita de alternativas, formal, conteudista. Isso, mas eu estou de alguma forma avaliando, né? Ela faz ele parte do tipo, processo, mas não é ele o único. tipo. Exato. E toda avaliação, ela tem um impacto no processo de aprendizagem. Ela pode ser uma avaliação diagnóstica, uma avaliação somativa, uma avaliação formativa, né? Uma avaliação de como que aquele aluno desenrolou um exercício ali que ele estava fazendo em sala de aula, mas todas elas têm impacto no processo de aprendizagem. E esses impactos, eles são diversos, né? A gente tem, por exemplo, o impacto que ela tem como motivadora do estudo. Gente, tem um monte de aluno que não vai estudar se ele não tiver uma prova ali, um processo de avaliação, seja ele qual for, um trabalho para apresentar, né, uma atividade para fazer na lousa. A gente não pode ser ingênuo de que essas pessoas não existem. E elas têm o direito de aprender do mesmo jeito. Então, se esse é o único jeito delas aprender, vamos motivar. Não é verdade? Bom, além disso, quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente está aprendendo, né? Porque a gente está puxando aquele conhecimento da memória de longo prazo para a memória de trabalho. E como a gente já comentou aqui, quando eu estou fazendo essa evocação daquele conhecimento, eu estou reorganizando, fazendo novas conexões e, portanto, levando essa aprendizagem para um nível mais profundo. Essa avaliação, ela também pode nortear o aluno com relação a quais são os objetivos desse processo de aprendizagem, né? O que a gente está buscando? E não só nortear o aluno como objetivo, mas fazer com que ele pense e os professores, inclusive, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para alcançar esse objetivo. Bom, portanto, né, eu citei aqui algumas das importâncias e de como que essa avaliação afeta o processo de aprendizagem, mas se ele faz parte desse processo, ele é integrante do processo de aprendizagem, o que a gente precisa fazer, gente, é ressignificar essa avaliação. Não como sendo uma estrutura de julgamento do desempenho ou do desenvolvimento desse aluno, mas de uma forma rotineira que vai mostrar para a gente, dar informações a respeito, que consigam fazer com que a gente possa adequar a rota, né, para conquistar aqueles objetivos pretendidos. Porque para a gente também ela ajuda muito, né? A gente recalcula, ajuda o professor, replaneja a aula, sem Isso. dúvida. Não tem outro jeito, né, gente? E para concluir, vamos aos fatos. A teoria da aprendizagem é complexa,
ela está sendo construída e os professores são as pessoas capacitadas para tomar decisões e entender e tentar interferir nos processos de ensino e de aprendizagem. Nós somos os especialistas, ponto. A intencionalidade pedagógica, ela precisa ser de conhecimento do estudante e ela precisa ser apoiada, ela precisa ser reforçada pelos pais. E essa tríade, família, escola, que tem o estudante ali, ela precisa ser fortalecida a todo tempo. A escola e o professor, elas devem colocar o estudante no centro, mas um centro passivo, não aquele centro que vai receber... Um centro ativo, não Isso. passivo. Não aquele Não centro passivo que vai receber tudo da escola, da família, mas aquele centro ativo, porque é no cérebro do estudante que a aprendizagem acontece. E nós, professores, a gente precisa levar em conta a diversidade dos estudantes também na hora de preparar as nossas aulas. Sim, nós devemos levar em conta tudo o que se sabe com relação a como se aprende. É isso. E como se ensina, porque se a gente souber como se aprende, isso vai impactar a forma como a gente ensina. Mas, no entanto, exigir que os professores personalizem a experiência educativa de aprendizagem, levando em conta características e preferências de cada estudante, é inviável. Não como demanda, mas como ferramenta. É impossível. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta, só que a gente não vai conseguir fazer isso de forma especial todos os dias para cada um dos estudantes. O que a gente precisa é ter uma prática variada ao longo do processo, dentro de cada conteúdo, é ter aulas variadas, é ter formas de avaliar variadas que contemplem essa diversidade. Mas a gente também tem que considerar que nós somos professores de um coletivo, de classes com 30 alunos, de muitas classes. Exatamente. Bom, gente, o tema é denso, é complexo, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada aí, fazer um caminho. Olha, eu estou satisfeita. Eu acho que tudo aquilo que a gente estudou nesse mês, eu acho que a gente conseguiu aqui trazer a baila nessa conversa. Eu ficaria mais umas 5 horas aqui conversando, porque gente, tem eu quero muito o que falar. Eu quero almoçar. O Miríade de Ideias, o videocast, foi idealizado por nós da Miríade Educacional. Os episódios estão disponíveis no Spotify e em nosso canal do YouTube. Lá, no nosso site, você encontra detalhes sobre os episódios e referências para saber mais. A gente também está no Instagram, no Facebook e no TikTok. Segue a gente lá. Se quiser falar conosco, é só mandar um e-mail para contato@miriadeeducacional.com.br. Vamos adorar responder vocês. A apresentação e roteiro são nossos, Juliana Facanali, Daniela Kassab e Elka Canecchio. A música é de Luciane Vale, com edição de som, mixagem e masterização de Daniel Conte. A gravação, edição de som e de imagem é de Dark Sierra. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Espera a gente, ó. Estamos preparando. Tchau, tchau. Bye!